Olá, seja muito bem-vindo ao Estúdio Cultural, o seu programa para a gente falar em especial de música aqui no canal 15 da NET Santa Maria ou lá no youtube.com/UFNTV. Nesse programa de hoje, a gente sai novamente do nosso tradicional cenário, o hall do prédio 15 lá da Universidade Franciscana, mas claro, sempre que a gente faz isso é por um bom motivo. E hoje estamos aqui nos camarins desse espetáculo muito legal que rolou aqui em Santa Maria, um espetáculo, a orquestra da Ubra tocando Raul Seixas. Estamos aqui com Tonho Croco, muito conhecido pela Ultraman, também pelo seu trabalho solo. E ele que ano passado esteve em Santa Maria na turnê dos 30 anos do Nenhum de Nós. Na ocasião, não pôde conversar com a gente, estava cumprindo outra agenda. A gente conversou com o Carlos e com o Sadi na ocasião, mas hoje ele veio para Santa Maria só para falar com a gente. Tedi Correia, guris, muito obrigado pela disposição de conversar aqui com a gente, né? Os meninos acabaram de chegar aqui em Santa Maria e já estão aqui conversando com a gente. Obrigado e sejam muito bem-vindos. Guris, estamos aqui, né? Vocês estão se preparando aí para um espetáculo que é sobre talvez um dos, se não o maior representante do rock brasileiro, né? Um dos maiores nomes do rock brasileiro, um dos nomes fundamentais do rock do nosso país. É um show que é feito em especial pro cara que vive pedindo Toca Raul, né? Muito importante sempre exaltar a obra e a memória do Raul Seixas, né, meninos? Esse show aí é pra gente que curte, que é fã do trabalho do Raul e que tem uma admiração. Eu tenho muita admiração por ele, o Nenhum mesmo já gravou, fez 2 versões dele para homenagear e tal. E é um cara que, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai vendo que ele não perdeu a modernidade e a capacidade de impressionar. A gente fica vendo coisas que ele fazia e canções que ele tinha escrito assim, e que tu fica pensando, nossa, o cara escreveu isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, antes até, né? Aí tu vê como ele tem uma mente de um cara que estava à frente, entendeu? Eu não sei se dizer se ele estava à frente, mas talvez em outro lugar, né? Porque ele é um cara que impressiona por isso, pelo tipo de coisa que ele fez, pela postura que ele tinha, né? Então, quem curte rock, quem faz parte desse universo da música brasileira, assim, tem essa admiração, né? A gente tem, e quem está aqui, eu, Tonho, o Ike, a gente faz com muita sinceridade essa homenagem ao Raul, né? Inclusive, eu estava assistindo alguns trechos, né, dessa apresentação que estão no YouTube, e tem um trecho muito legal que até é o Ike que menciona, né? Vocês estão no momento do bis lá, talvez com um dos maiores clássicos do Raul, né? Que é a Viva a Sociedade Alternativa. Não vou lembrar o nome certinho da música, da Sociedade Alternativa, né? Que ele, em um momento da música lá, ele menciona um certo político lá de, né? A gente não podemos falar o nome dele, podemos dizer que ele é de Minas Gerais e teve um envolvimento aí com um helicóptero aí, né? E uma mala de dinheiro também, né? E aí entra nessa questão da crítica, né? A música como um instrumento de crítica social, né? De fazer o pessoal pensar, refletir, um instrumento também de reflexão sobre o que acontece na política, na sociedade. Hoje, inclusive, vivemos um momento, né, em que há muito a se criticar, há muito a se apontar, né? Seja em termos econômicos, em termos sociais, principalmente políticos aqui no Brasil. Mas eu percebo que, pelo menos das bandas que estão no mainstream, assim, eu percebo muito pouco desse engajamento, né? O Tonho, que está aqui com a gente, é um cara que, salvo me engano, em 2010, no início ali dessa nova década, fez uma música que, né, deixou muito pessoal, fez um estouro na internet. Adiantou muito, parece que quase todos foram reeleitos. E aí eu pergunto para vocês, guris, né, hoje, por que vocês acham, por que vocês pensam que a música tá, pelo menos a música do mainstream, tá menos envolvida nessas questões, né, de apontar ali o erro, botar o dedo na ferida, né, de botar o dedo na cara de quem precisa e falar isso tá errado, isso tem que melhorar? A resposta para a tua pergunta é grande. Em 2010 eu fiz o Gangue da Matriz, que era o nome tentando rimar o nome dos deputados estaduais que aumentaram o próprio salário deles em 73%.
como eu te falei, né, a maioria deles foi reeleito, sabe? E tá faltando aí não é só o mainstream ou underground da música ou da cultura falar também. Eu acho que é o povo ouvir, né? E aí voltando lá pro começo, o Raul, ele, um baiano fazendo rock and roll, que começou ali também através do Sérgio Sampaio, naquele mundo de gravadoras, de divulgadores, e eu acho que ele também percebeu como a censura não incomodar ele. Então tem o papo, a parceria com o Paulo Coelho, né? Aquele papo esotérico, tem o Sociedade Alternativa, não tem nada de político, mas tem mosca na sopa, é pura política, né? Então ele usava ironia e essas outras temas, né? Esses outros temas assim para fugir da censura, né? E com certeza ele conseguia fazer pensar e incomodar. Ele era a sopa, né? Ele era a mosca na sopa das pessoas. E eu acho que, na minha parte, com a Ultraman, a gente começou sendo uma banda assim. A gente não começou... A gente começou... O Nenhum também, né? Começou fazendo música própria. Claro, a gente tem versão, a gente regrava música dos artistas que a gente gosta. E o gênero que a gente seguiu, meio que instintivamente, foi esse gênero um pouco... Não só, né, falando de política, mas a Ultraman não foi uma banda de amor ou com essa temática, assim, né? Então, principalmente no primeiro disco e depois retornou no terceiro. O segundo ainda tem, o Olelê ainda tem um pouquinho, mas retoma no O Incrível Caso da Música que Encolheu Outras Histórias. É até uma crítica, né, que as músicas eram cortadas para caber no jabá de rádio, né? É o título desse disco. Mas... como eu te falei também, né? A gente faz, mas tem que ter gente para escutar. E talvez o mainstream, que sempre foi dominado por gravadoras, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Quem manda é o povo, né? E o povo ele só vai gostar do que ele conhece. E talvez hoje a gente esteja numa fase assim, politicamente, sociológica, assim, que os interesses culturais assim, eles sejam meio assim, não é tanto cultura, é mais entretenimento, né? E não tem nada errado nisso também, eu acho, sabe? Mas a gente não parou de fazer isso. A Ultraman tá lançando um disco novo agora, se não sair em julho, agosto, disco não só virtual, né, em plataforma digital, mas também físico, em vinil. E a temática continua a mesma, mas não só política também, é bom ter ironia, amor, tudo que a gente gosta de falar. Guris, vocês, para muita gente que teve banda, né, aquela banda de garagem, que tem banda, que vai ter uma banda, vocês, assim como diversos outros artistas aqui do Rio Grande do Sul, são vistos, talvez, assim, usando esse termo mais mercadológico, como cases de sucesso, né? Vocês tocaram na rádio, vocês tocaram em festivais, vocês tocam em rádios, em festivais. O Nenhum bem mais que a Ultraman, porque o Nenhum tocou no Chacrinha. Eu nunca fiz Chacrinha. Peraí, show da Xuxa. Show da Xuxa, sim. A gente não fez isso. Não, mas Chacrinha eu queria muito ter feito. Todo mundo, né? Porque naquela época perdemos por pouco, assim, de fazer o Chacrinha. A gente fez Silvio Santos. Isso é... mas tô brincando, a Ultraman também, a nossa geração da Ultraman não é a geração dos anos 80, é do final dos 90, em 98 que saiu o nosso primeiro disco. A gente já entrou naquele mercado da MTV e de outros tipos de... A linguagem do videoclipe estourou realmente, né? E também já não existe mais, né? Ou quase não existe mais, né? Não... Viveu intensamente por alguns anos, né? E agora ele tá mais restrito à internet, né? Mas uma coisa que eu me lembrei, guris, há alguns bons anos, tu estavas dando uma sessão de autógrafos numa livraria aqui no centro de Santa Maria, Teddy. E eu estava lá. E conversamos ali rapidamente, né? Até porque nesses encontros de autógrafos, assim, tu, de repente, que legal, gosto do teu trabalho e tudo mais, tu tem muito pouco tempo para conversar com um artista ali que tu admira. E uma coisa que eu me lembro muito bem foi que um rapaz, um menino, chegou, Teddy, putz, eu gosto muito do teu trabalho, eu tenho uma banda também e tal. Como é que faz para fazer sucesso, assim?
É engraçado porque a galera que compõe, né, que tem as bandas, começa às vezes tocando os sons de vocês, mas eles acham que vocês têm a fórmula do sucesso, né? Sendo que às vezes a fórmula, com aspas enormes, é simplesmente tu acreditar no teu som, né? Tu ser sincero na mensagem que tu tá passando. E agora eu te pergunto, existe, né, a fórmula do sucesso? Cara, eu te digo assim, ó, que tem uma coisa que é garantido que para fracassar, assim, sabe? É tu desistir. Qualquer coisa fora disso faz parte da luta para fazer as coisas, levar adiante. O que eu vejo muita gente na nossa época ali dos anos 80, tinha cara que queria fazer uma banda e queria entrar numa gravadora, né? Daí da gravadora tu ia fazer, sei lá, um disco, dali para ir ser lançado e para parar de sucesso, não sei o quê. Que era um caminho que eu sempre achei o inverso, entendeu? Que quem formou nenhum não foi uma gravadora, foram os caras que estavam a fim de tocar, né? E eu percebi que muita gente não sobreviveu a ficar sem gravadora. O que é, para mim, um conflito de ideias, assim, porque, pô, se não foi a gravadora que te formou, não pode ser a gravadora que vai acabar contigo, né, cara? E hoje, mais do que nunca, a gente vê que realmente, né, as coisas mudaram tanto, só que o que ficou para mim, assim, de lição, que hoje vale muito para quem pergunta é isso. Tu tem que fazer o que tu gosta. Tu tem que batalhar pelo teu trabalho, porque senão, mas qual é o caminho? Pô, cada um vai fazer o seu, entendeu? Cada um vai trilhar o seu caminho. O que eu acho engraçado também, às vezes, deve acontecer talvez com o Tony também. Vem gente e fala assim pra mim, cara, eu tenho uma música que é a tua cara, velho. Eu digo, pô, é uma baita música, eu tenho quase certeza que ela faz sucesso. Vocês não querem gravar? Aí eu falo, cara, tu acredita que ela é muito boa? E que tu acha que vai fazer sucesso? Então grava tu. Vai lá, cara, usa essa tua certeza, essa tua convicção para fazer sucesso com essa música, né? Que a gente fazia assim, pô, a gente fez uma música legal, vamos botar ela... Não vou dar pro Teddy, vou eu gravar. Exatamente. Música, né? Aí o cara... Não, mas é que, pô, que vocês já estão na mídia e tal. Pois é, e demorou pra gente chegar lá, cara. Então, pô, se tu tem uma música forte... A tua chance é essa. A tua chance é essa. Batalha com isso. Pô, tem gente que estava achando que é uma ironia e não é. O que todo mundo quer é ter um trabalho forte. Se tu acredita nele, leva adiante, né, cara? Então não tem mistério, não tem segredo, fórmula. Como eu disse, a única certeza que tu tem que vai fracassar é se tu desistir. E a gente tá falando com banda nós dois aqui que estamos dando um tempão, entendeu? E tem uma coisa que a gente aprendeu, é lidar com os períodos de baixa, né, cara? Porque tu tem que aguentar a pressão quando a coisa tá ruim, depois dá uma melhorada e piora, não sei o quê. Esse é o grande teste. A música é um momento, é ciclo, né? Acho que, assim, bom, não só a música, né? Tudo é o ciclo, né? A carreira é ciclo. A carreira é cíclica. Teve um dos discos que mais bem sucedidos do Nenhum, que foi o acústico, o primeiro acústico, cara. No ano que a gente lançou, a gente fez 12 shows, cara. Que pra gente foi um choque, a gente vinha 81, 89, cento e tantos shows por ano, daí vem lá um ano, 12 shows. Bom, vai acabar... Praticamente um por mês, né? Não, pior, nem era bem assim, era 3 num mês e 0. Daí fica pensando, pô, mas essa fase, assim, só que tu aguenta. Tu vai, insiste, não sei o que, daí aquele disco se transforma num sucesso, daí tu faz show em cima do disco, não sei quando vai virando, persistindo, vira o jogo, entendeu? O que eu acho é que as pessoas, às vezes, elas acham que é meio... sim, tem uma fórmula, né? Aqui é a introdução, agora é o refrão, agora é uma ponte, outro refrão, outra introdução. Isso tem uma fórmula também. Mas isso existem, né? Métodos de composição pop, popular, ou seja, ela até da música clássica antiga tinha tipo de introdução um pouco mais lento, aí o allegro. Isso aí não foi a gente que inventou, mas o que eu brinquei antes é um pouco verdade. Teve a geração, anos 80, que era um pouco atrelada a gravadoras, programas de televisão também, para divulgar, né? Dos anos 90, talvez, o videoclipe, as fitas demos. E hoje essa geração tem uma coisa que nenhum de nós dois teve, que é a internet, que é a liberdade para divulgar, Quando tu faz um trabalho bom, e tu tem que também, acho, ter autocrítica, outro conselho, eu acho, né, Teddy? Ter autocrítica se a tua música é relevante, se a tua letra é relevante, se o teu gênero, formato, né, se tu tá realmente se encaixando nessa geração de agora, né? Não adianta quererem copiar
o nosso formato que era diferente, né? E ver se é relevante, ver se está, né, naquele gênero, talvez ali um pouco mais pro samba, se tu é o melhor do samba em Santa Maria, se tu é o melhor do samba no Rio de Janeiro. No teu bairro? Se não é o melhor, que seja talvez entre os 10 melhores, sei lá. Ou então como, por exemplo, um exemplo, Funkadelic, lá do George Clinton, aquele pessoal, Parliament, eles queriam ser o Temptations, né? My Girl. Só que tinha 30 bandas querendo ser o Temptations. O que eles pegaram? Vamos fazer uma coisa um pouco diferente, vamos pegar os arranjos vocais do Temptations e misturar com outras coisas que a gente gosta e que na época estavam não evoluindo, em ebulição, que era o Jimi Hendrix, que era o rock psicodélico, coisa, o soul music se transformou no funk, né? E aí são uma banda referência, também um case de sucesso, né? Tá aí até hoje, sei lá, 40 anos, 50 anos dos grupos Funkadelic, Parliament, e aí tem Bootsy Collins, tem a árvore ali deu frutos e trabalhando, compondo, fazendo discos, música e tocando ao vivo. Guris, pra gente finalizar aqui, a música, né, ela é parte, eu acho que talvez fundamental na vida das pessoas, e muitas pessoas têm músicas como parte de suas vidas. Vocês como artistas, vocês com certeza têm alguma música que faz parte da vida de alguém, da vida de mais de uma pessoa, e às vezes vocês nem sabem disso, né? O Carlos e o Cedi me contaram uma história muito bonita de um menino, que ele é autista e que nenhum de nós é o elo de conexão dele com a mãe, com a família. Acho que assim, às vezes vocês não têm essa ideia, mas às vezes vocês param e pensam assim, poxa, será que essa música tá mudando a vida de alguém, sabe? Será que o meu som tá ajudando alguém, tá salvando alguém? Porque a gente ouve muito disso, né? Tal música salvou minha vida, eu tava num momento difícil e tal, e aquele som me salvou de certa forma. Olha, no nosso caso, a gente tem um monte de depoimentos de pessoas que vieram falar. A Camila é um exemplo forte disso, porque foi a primeira canção que a gente lançou que falava de um tema que hoje se fala pra caramba, que é o abuso, a violência contra a mulher. Ela narra uma relação abusiva, né? Por isso que tem a vergonha do espelho naquelas marcas, os olhos insanos que passavam o dia me vigiar e tal. E o que aconteceu muito é que, no decorrer do todo tempo da história da música, muita gente vinha falar para conversar com a banda depois do show e dizer, pô, eu sou uma Camila da vida real, passei por isso. E a música me ajudou, me serviu de apoio, porque eu vi que tem outras pessoas que passam por isso. Então, como tem gente cantando essa música, é sinal que também entendem o que eu passo. Então, cada um foi fazendo a sua interpretação do que a gente fez, entendeu? Então, quando tu faz, eu acho que, no nosso caso, assim, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma consciência de que seja uma coisa positiva, como uma mensagem, entendeu? Uma ideia de fazer um som positivo, assim, propositivo, de ser uma coisa que de alguma maneira tenha um conteúdo, uma consistência e tal. E a primeira coisa que tu faz é escrever para ti. Pô, vou escrever sobre isso. Fazer uma música falando sobre gente que mora na rua. Tem uma música chamada Jornais nossa que fala disso. E na época o cara da gravadora, sempre a gente fala de gravadora porque o cara da gravadora falou para mim, pô, tu não ama ninguém, velho? Eu, como assim não ama ninguém? Vai escrever uma música falando disso, vai ser uma música de amor. O cara falou que essa música é de amor. E quer dizer, a gente passa por esse tipo de coisa. Primeiro a tua consciência, o teu desejo de falar alguma coisa legal, de fazer uma crítica, ou, sabe? Tipo quando o Tony fez essa falando da gangue da Praça Matriz, né? Lá em Porto Alegre tem uma história de uma gangue que era uma molecada que era adolescente, todo mundo achava que os caras eram meio delinquentes e tal. Então, quando o Tony fazia, é porque tá com vontade de botar o dedo na ferida e falar, ó, sabe? E tá se expondo fazendo isso. Daí tu até perguntou, por que hoje a música... Porque eles não querem se expor, né? Ninguém quer dar cara a tapa pra falar disso aí, entendeu? E aí tu fala, sei lá, de uma música tipo Camila, que tu fala de violência contra a mulher, isso é papo de esquerda, tu deve ser comunista, não sei o quê. E daí tu vê que... Vai pra Cuba, né? Vai pra Cuba, não sei o quê. Daí tu vê que dividiram o país, então todos os temas, ou eles estão de um lado ou estão do outro. E músico, o artista, que gosta de abordar temas que são, digamos assim, sensíveis, né? Aí o cara acaba virando sempre taxado disso, taxado daquilo e tal.
E, infelizmente, pelo menos no meu caso, a geração dos anos 80, teve muita gente que eu considero que pegou o lado errado da história, assim, sabe? Hoje defende coisas, apoia coisas que nos anos 80 eles criticavam, estavam contra para se colocar, entendeu? Dentro do mercado. Bom, se o Renato Russo critica, se o Cazuza critica, se o Paralamas critica, não sei o quê, pô, a gente vai criticar também, mas aí tu vê que aquilo não foi bem verdade, né? Porque hoje esses caras estão do outro lado. Os anos 80 está sendo assim uma coisa para muita gente, um desapontamento em função disso. No caso do Nenhum, a gente continua com as ideias, com o pensamento, com uma coisa de contribuir de uma forma positiva, entendeu? Mas é difícil, né? O Milton estava falando da gangue lá, a maioria se reelegeu, quer dizer, as pessoas, às vezes elas passam por essas coisas e não sacam o que a gente está querendo dizer, né? Mas aí tem, eu acho que uma culpa, porque esses caras são reeleitos, é a mesma culpa talvez porque se polariza o cara, se tu pensa diferente, né? Eu acho que tem uma grande... Aquela história, se tu pensa diferente de mim, a gente não pode ser amigo. Não, tudo bem, a gente pode, mas existe uma manipulação da grande mídia, parece chororô, né? Mas, cara, tu vê todo dia naquele jornal, daquele canal, daquele horário noturno que 90% da população assiste, todo dia ele vai criminalizar, eu vou dizer, por exemplo, aqui, o pessoal vai me odiar agora, mas o MST, ou então, não, porque MST é tudo bandido, é tudo não sei o quê, é todo dia aquela informação, né? Mas espera aí, quantos donos de terra morrem? Quantos agricultores de terra são exterminados? Quem realmente é o bandido? Isso não é mostrado. Não é mostrado. O jornalismo é isso, né? Mostrar os dois lados da informação, né? Então, outra coisa foi esse massacre com os pensadores de esquerda, seja eles músicos, artistas ou, sei lá, partidos políticos, né? Então se criou esse estigma aí, né? Principalmente com o golpe, né? Que foi uma presidenta, né, eleita democraticamente, foi ali por um séquito de políticos com o rabo preso, né? O Brasil entrou em crise por causa do Eduardo Cunha. Esse cara parou o Brasil, nada era votado, nada andava para frente, né? Agora fica fácil... Onde ele está agora? Está preso, entendeu? Tá e preso, muitos mas... dos caras que disseram, pelo Brasil, pela minha família, não sei o quê, estão presos. E vão ser quando acabar o mandato agora. E tem outros caras que, por exemplo, estão ocupando um cargo que nem foram eleitos para isso, digamos, diretamente. Esses caras vão ser presos também, entendeu? E aí a responsabilidade que o artista tem, às vezes parece que, na verdade, a gente tem que ter um senso crítico para avaliar as coisas e ponderar a respeito delas, entendeu? Então, o que eu vejo que o Tony está falando a coisa da mídia, né, do que ela coloca para ti e tudo, a gente tem que buscar outras fontes, tem que buscar um outro lado da história, entendeu? Há 2 anos atrás, os indicadores econômicos que eram colocados da imprensa para todo mundo ver, davam um retrato do Brasil negativo. Hoje tem outros indicadores que dão um retrato super negativo que eles não mostram, porque eles não querem assumir que eles tiveram responsabilidade nesse processo todo, entendeu? E isso aconteceu, a gente é obrigado a dizer. Há 2 anos atrás, o cara dizer assim, nós estamos em crise, guarde o seu dinheiro, fuja do Brasil, um quadro pintado pelo Brasil era horrível. E a gente tinha quase pleno emprego, tinha 6% de desemprego e tal. Hoje tem 13 milhões de desempregados, entendeu? Tem um monte de indicador super negativo e tem gente querendo acreditar que o Brasil está bem. Eu fico pensando, para quem? A notícia é que aumentaram o número de carteiras assinadas. Mas isso de acordo com o ano passado ou com o ano retrasado que o Brasil parou. O mesmo vale para o âmbito, porque a gente tem o âmbito nacional, o âmbito estadual, para mim é pior ainda, então querendo acabar com a Fundação Piratini, TVE, FM Cultura, né, que são espaços com produção local, não só de arte, de música, de artes plásticas, etc., mas o próprio jornalismo isento, né? E a gente tem esse âmbito municipal, ou seja, em Santa Maria, Porto Alegre, né, que acontece a mesma coisa. Então ali aparece 40 viaturas com a imagem de drone, né, a criminalidade baixou. Sim, porque ano passado teve 500 latrocínios e esse ano baixou, agora tem só 430 latrocínios, né?
mas pega, vai voltando, claro, né? As criminalidades. Então é fácil também manipular. O próprio horário político, né? Quem tem mais tempo de exposição e dinheiro para fazer essa propaganda é que é eleito. Então as pessoas mais humildes, elas não têm o costume de procurar essa segunda via de informação. Às vezes até estão cansados, e é mais fácil no de trabalho, manipular. cansado, não sei o quê, olha a televisão, aceita aquilo porque não tem tempo, energia, disposição para ir buscar esse outro lado que a gente está falando. E acredita na ideia que todos os políticos são iguais. São iguais. E não, aqueles que votam e estão no poder são iguais. E tem preguiça também de, não vou votar nesses... É só você, a pessoa que está em casa nos vendo agora, pega os partidos que não tem nenhum caso na Lava Jato. Por que você, então, não votem neles, né? Não, eles vão lá, nessa eleição vou votar nos mesmos, naqueles 4, 5 ou 6 que estão no topo dos partidos mais corruptos do Brasil, são os que mais têm tempo na televisão e mais dinheiro para investir em campanha. Gurias, eu vou ter que interromper a nossa conversa aqui, porque estava programado para a gente conversar 10 minutinhos, a gente, na verdade, gravou o programa inteiro aqui, não apenas um bloco. Coitado do Wiki, não vai falar nada. Gurias, eu agradeço muito a disposição de vocês por nos receberem, a gente sabe que viagem é cansativo, né? Agradeço vocês, gurias, pela presença, pela disposição de nos receber e o Estúdio Cultural dessa semana passou voando, eu não vi passar, a gente podia ficar aqui mais 1 hora, mais 2, até amanhã se a gente quisesse, mas a gente tem que respeitar o horário dos meninos. Eu te vejo na semana que vem no canal 15 da NET, também no youtube.com/UFNTV. Se você conhece algum artista autoral de Santa Maria ou região, entre em contato com a gente aqui pelas nossas redes sociais que estão na sua tela. Eu me despeço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.